Olá pessoal do terceiro ano, vamos então para mais um vídeo aí da série Esquenta Bio e agora nós vamos falar sobre as células eucarióticas. No vídeo anterior nós falamos das células procarióticas, que são aquelas células mais simples. Agora a gente vai aprofundar porque as células eucarióticas, como a própria palavra eucariótica, se a gente dividir ela, seria eu, né, que vem de verdadeiro, e cárion, que vem de núcleo. Então, significa que é uma célula que tem o seu núcleo definido, né, e que protege o material genético ali dentro. Então, essas células são maiores, mais complexas do que as procarióticas e são encontradas em protozoários, fungos, plantas e animais. Né? São chamados os organismos eucarióticos. Foi aquilo que eu falei para vocês, dos 5 reinos, o único que apresenta célula procariótica é o reino Monera, que é o das bactérias, cianobactérias e das árqueas. Os demais reinos, todos já possuem células mais complexas. Mas vamos entender então o que possui essa célula. Citoesqueleto, que como aparecia na outra, né, que é uma rede de filamentos proteicos, agora já tem mais especificidade, a proteína é a actina e a tubulina, que vão dar movimento, né, e atuam na sustentação interna. Então, essas duas proteínas, actina e tubulina, né, vão dar o movimento e a sustentação interna que a célula precisa. Além disso, vão ter aquela região de citoplasma, que é onde vai abrigar as organelas citoplasmáticas, né, e cada organela citoplasmática vai ter uma função específica. É como vocês pensarem assim, numa grande escola, né? Eu tenho o muro representa a membrana plasmática, que delimita aquela área da escola. E aí, dentro daquele muro todo, eu tenho o citoplasma. E eu vou ter compartimentos, né? Eu vou ter as salas de aulas, eu vou ter a parte administrativa, eu vou ter a parte da cantina, eu vou ter a parte da quadra, né, de esportes. Então, essas partes que são divididas ali dentro, a gente vai chamar de organelas citoplasmáticas, porque tem funções específicas, tudo bem? E agora a gente tem o núcleo, né, que é o local onde se encontra o DNA, que ele é revestido então por uma membrana nuclear chamada, né, a gente pode chamar tanto de membrana nuclear quanto usar o termo de carioteca. Tá? Então, olha lá, mais uma palavrinha aí para o dicionário de vocês. Né? Então, isso é muito importante vocês terem isso em mente. Né? E olha lá, ó, uma observação. Apresenta nucleoplasma, ou seja, né, gel, cromatina, DNA associado à proteína histona e nucleolo, né, que é o RNA ribossômico. Então, todas essas estruturas agora, né, já fazem parte de uma célula eucariótica. Vocês conseguem perceber que é muito mais complexa do que a anterior, né? Então, isso que é importante, né, a gente ter em mente que a gente vai num grau, né, de, como eu posso dizer para vocês, a gente vai aumentando a complexidade das estruturas, né? Bom, na sequência a gente tem um quadro que vai trazer o seguinte, ó, parte da célula, que é o revestimento, o seu componente, se apresenta então célula procariótica, né? Se é uma célula eucariótica e uma célula eucariótica, ela se divide em célula animal e vegetal, que é o que a gente vai ver no finalzinho, e as principais funções. Então, olha lá, revestimento, nós estamos analisando a parte da célula do revestimento. Ela apresenta, então, olha lá, ó, membrana plasmática, está presente nas células procarióticas, está presente nas células, né, na célula animal e na célula vegetal. Então, essa estrutura está presente nas 3 células e a função é proteção, ou seja, além de proteger, ela vai controlar o que entra e o que sai, por isso que é permeabilidade seletiva, né, do revestimento. Ainda parte do revestimento, a gente tem um outro componente que se chama parede celular. Está presente numa célula procariótica, está ausente numa célula animal, mas está presente numa célula vegetal. E qual é a função da parede celular? Sustentação mecânica, né? Quando a gente for ver a imagem de uma célula animal e uma célula vegetal, a presença dessa estrutura, ou seja, deste componente, vai fazer com que a célula vegetal tenha um formato mais característico, mais geométrico, diferente da célula animal, que ela vai poder ter aí vários formatos, né?
Então vamos lá. Uma outra parte da célula, agora a gente vai falar do citoplasma e o que tem dentro do citoplasma, quais são os componentes. Olha tudo que a gente encontra aí dentro do citoplasma, né? Então nós vamos ter o que a gente chama de aloplasma, que ele está presente nas 3 células e a função é o preenchimento e local de reações. Aí nós temos aqui o retículo endoplasmático rugoso, que é uma organela que não está presente na célula procariótica, mas está presente na célula animal e vegetal. E a função do retículo endoplasmático, de forma simplificada, é síntese de proteínas e enzima. Então, produz proteína e produz enzimas. O retículo endoplasmático ele se divide, então, em granuloso, que é este aqui com função de síntese de proteína e de enzimas, e o retículo endoplasmático não granuloso, é aquele que não apresenta na sua membrana as organelas, uma outra organela chamada ribossomo. Mas ele está ausente nas células procarióticas e presente na célula animal e vegetal. Só que agora, como ele não tem a parte do ribossomo para produzir proteína, a função dele é só produzir lipídios, né? Aí nós temos uma outra organela que está presente nas 3 células, que é o ribossomo, e a função dela então é produzir proteínas e enzimas. Uma outra organela que só aparece nas células animais e vegetais é o complexo golginiense, tá? Ele está responsável pela síntese de polissacarídeos e armazenamento e secreção, tá? Então essa é a função aqui do complexo golginiense. Nós temos o centríolo, que está ausente nos procariontes, presente nas células animais e ausente na maioria das células vegetais. Apenas algumas vão ter os centríolos, né? E essa organela está relacionada com a divisão celular e a origem de cílios e de flagelos, tá? E nós temos mais estruturas dentro do citoplasma, olha só, né? Por isso que eu falo para vocês, as células eucarióticas são bem mais complexas e neste primeiro momento nós estamos conhecendo essas organelas, sabendo aonde elas são encontradas e quais seriam as suas funções, bem simplificadamente falando. Porque nós vamos ter outros vídeos para detalhar mais sobre essas organelas, tá bom? Então fiquem tranquilos. Lisossomos presentes nas células animais apenas, né? Ausente nas células procarióticas e nas células vegetais. Mas qual é a função do lisossomos para a célula animal? Digestão celular. Peroxissomo está ausente nas células procarióticas e presente tanto nas células animais quanto nas células vegetais. A função dessa organela é desintoxicação celular. Os glioxomo estão ausentes nas células procarióticas e na célula animal, só são presentes então nas células vegetais. Qual é a função então dentro dessa célula vegetal? Converte os glicerídeos em glicídios, né? Então a gente vai ver isso mais para frente, como que ocorre essa transformação. Mitocôndrias, uma organela importantíssima, porque está relacionada com a produção de energia. Ela só está presente na célula animal e vegetal e está relacionada com a respiração celular aeróbia, ou seja, o indivíduo precisa de oxigênio para poder gerar energia, né? O vacúolo de suco celular, ele só é presente na célula vegetal e tem ali a função do equilíbrio osmótico, tá? O cloroplasto também só está presente, né, na célula vegetal e a função dele é realizar a fotossíntese. Os leucoplastos estão presentes apenas, né, nas células vegetais e a função é de armazenamento. E o citoesqueleto, que é presente nas 3 células, movimento e sustentação, né? Então, são as estruturas presentes dentro do citoplasma. E por último, a gente vai ver aquela região do núcleo, né? Já que a célula ela tem a parte do revestimento, a parte do citoplasma e a parte do núcleo. A célula que não tem núcleo é uma célula procariótica. Então, olha lá, quando a gente fala do componente carioteca, que é aquela membrana que vai delimitar o núcleo, só está presente na célula animal e vegetal. Ela reveste, né, um revestimento, a função é de revestimento e proteção. Os nucleoplasmas também só estão presentes na célula animal e vegetal.
e é o local das reações, né, e preenchimento. Os cromossomos estão presentes nas 3 células e a função é o armazenamento das informações genéticas, é o famoso, então, né, DNA. Nós vamos ter vídeos para falar especificamente do DNA e de tudo que ele pode, né, proporcionar para a célula. E por último, o nucleolo, né, que só está presente também na célula animal e vegetal porque tem núcleo, né? E aí nós temos lá função armazenamento de RNA mensageiro. Então, não se assustem com as estruturas e com as funções, porque isso nós vamos vendo de pouquinho em pouquinho como que as coisas funcionam dentro de uma célula. Agora nós vamos ver 2 imagens. Essa aqui é uma célula vegetal. E devido à presença, né, da parede celular, que é essa estrutura aqui, ó, né, que fica aqui, ó, de corzinha, sei lá, uma corzinha meio amarelada, né? Essa parede celular, ela acaba então dando uma certa característica, né, para a célula vegetal para ficar mais formatinho geométrico, ele fica mais durinho, ele não é todo molengo, ele não consegue ter outros formatos, né? Então, uma célula vegetal é mais característica. O que mais que ela tem, ó? Ela vai ter uma membrana plasmática, aí aqui dentro, né, do citoplasma vai ter o que? O vacúolo, vai ter complexo, né, golginiense, vai ter aqui, ó, os poros, cadê aqui, ó, poros pontuações, que são essas estruturas aqui que ajudam a dar a possibilitar entrada e saída de substâncias, né? Vai ter aqui, ó, peroxomos, vai ter ribossomos livre, olha o núcleo aqui, olha, desculpa, o nucleolo, olha o núcleo. Então a gente consegue diferenciar o que é um núcleo e o que é um nucleolo. O nucleolo seria o núcleo do núcleo, tá? Então seria ali dentro, né, do núcleo uma região mais específica. Nós vamos ter o citoesqueleto, que nós já comentamos, né, e retículo endoplasmático granuloso, que fica aqui, ó, ao redor aí do núcleo, perfeito? Então, olha a quantidade de estruturas, de compartimentos e cada um tendo a sua função dentro da célula. Essa é uma célula, então, vegetal. E aqui nós temos uma célula animal, tá? Que não tem a questão da parede celular, por isso, então, que ela apresenta o quê? Ela consegue ter formatos diferentes. Se vocês prestarem atenção, né? Quem já tiver na mente um neurônio, sabe que o neurônio ele tem mais ou menos essa carinha aqui, ó. Deixa eu mudar aqui, ó. O neurônio ele é uma célula mais ou menos assim, né? Bem diferente. Tem um núcleo, tem lá os detritos, né? Tem essas estruturas aqui. Cadê mais um pouquinho? E aí ele vai ter uma cauda chamada de axônio, certo? Então, olha o formato, né, de um neurônio de uma célula animal. Diferente de uma célula vegetal, que normalmente a gente representa ela mais ou menos assim, ó, né? Por quê? Porque ela tem a famosa parede celular, né? E aí, então, a gente tem aqui a diferença de uma célula vegetal, né, de uma célula animal. Mas então, olha lá, ó, nós vamos ter a membrana plasmática, aí dentro aqui nós vamos ter, né, o citoplasma com várias estruturas dentro. Complexo de Golgi, citoesqueleto, peroxomo, o nucleolo, que é o núcleo do núcleo, né? O núcleo propriamente dito, o retículo endoplasmático granuloso, né? O retículo endoplasmático não granuloso, aqui mais para fora. Vocês conseguem perceber que este aqui não tem pontinhos pretos aderidos na sua superfície, diferente dessa região mais próxima do núcleo, que possuem os ribossomos, né? Então aqui produzem enzimas e proteínas, e aqui vão produzir o que? Lipídios. Nós temos os centríolos, né? Então isso aqui é muito importante, tá? Então nós temos uma imagem de uma célula animal com os seus compartilhamentos, tá? E no decorrer dos vídeos a gente vai estudar cada compartilhamento com mais detalhes, tá? Bom, pessoal, o que eu queria falar com vocês era isto e eu aguardo vocês então numa próxima oportunidade. Tchau, tchau!